Vamos nós. Nós estamos abrindo o terceiro ciclo dos seminários da FIO Brasil e a gente tem uma alegria imensa em receber o professor Dr. Severino Nguyen, do Moçambique, ele que é reitor da Universidade Técnica de Moçambique, é também o coordenador da escola pós-doutoral da Universidade Pedagógica. O Severino Nguyen é apresentado no seu próprio site como o pai da filosofia moçambicana. Eu adorei essa expressão. Há vários autores que escreveram sobre o Severino Nguyen. Eu recuperei aqui alguns artigos que retratam um pouco a sua trajetória. Nós mesmos fizemos uma longa entrevista sobre a trajetória e a produção de Severino Nguyen, mas como ele é conhecido da grande maioria de nós todos aqui, eu não vou me demorar nessa apresentação extensa, basta dizer que o Severino Nguyen certamente é o filósofo moçambicano de maior expressão, sem dúvida nenhuma, que participa do debate público do seu país e do continente africano como um todo, que tem uma atuação destacada também na Europa, onde ele estudou e viveu durante muitos anos, que tem interlocuções importantes e há décadas aqui na América Latina. Destaco particularmente aqui o Brasil, onde o Severino Nguyen tem vários parceiros e parceiras ao longo dos anos, tendo participado de eventos realmente muito importantes para nós todos, que tem uma parceria muito significativa com nós todos por aqui, então, seja o grupo da filosofia africana, seja o grupo da filosofia latino-americana. Essa alegria, num tempo de pandemia, é motivo de maior comemoração ainda, mas essa comemoração sempre vigilante, sempre atenta, sempre crítica e sempre sensível, tal como é o pensamento de Severino Nguyen. Então, Severino, é com realmente um prazer imenso e agradecendo a sua generosidade extrema, porque sei muito bem das suas atividades, tanto na gestão como reitor, quanto na atuação pública, como a sua atuação como professor, o intelectual que assume o seu papel dentro do seu país, no seu continente e, sem exagero nenhum, no mundo. Então, você, já passado da meia-noite, se colocar à nossa disposição para a abertura do terceiro ciclo de seminários da FIO, é de um prazer inenarrável, diria. Então, a palavra é sua. Muito obrigada a você e muito bem-vindo e muito bem-vindas todas as pessoas que aqui estão e quem chegará ainda. Severino, por favor. Ok, muito obrigado e obrigado pelo convite e aceitei de facto participar neste encontro a esta hora, para mim de madrugada, pela amizade, estima que tenho pelo Eduardo, pelos colegas que conheço, quase todos os que vi, com quem tenho tido contato ao longo dos anos, e também pela estima e a necessidade de uma colaboração mais íntima e mais profícua com os investigadores e pesquisadores da causa africana no Brasil. Antes de começar, queria só dizer que eu conheci o David, que é o filho do Eduardo, e vi quanto pai e filho tinham uma relação muito próxima e havia uma estima recíproca. E os filhos têm esta coisa de ter, digamos assim, uma certa admiração, uma exaltação pelos próprios pais. E que, de vez em quando, nesta estima e admiração, até excedem aquilo que são as qualidades dos próprios pais. Eu também tenho um filho, e foi o meu filho que meteu no site que o pai dele é o pai da filosofia moçambicana. Eu pedi que ele tirasse isso diversas vezes. Ele é que domestica melhor esse meio de comunicação do que eu, mas não houve maneira de fazê-lo e esse já passou e ficou. E até pode parecer pretencioso da minha parte, mas de facto não foi o objetivo. Eu fiquei a pensar como começar uma conferência neste quadro, como afinal de contas fazemos sempre quando temos que tratar um tema de tamanha importância e com um público, interlocutores de nível que é o vosso. E fiquei a pensar que no Brasil, ou do Brasil, nós sabemos muitas coisas, e muitas vezes sabemos muitas coisas mal. Mas uma das coisas mais famosas que o Brasil tem para nós, para além de Pelé, para além do futebol, para além do Lula no sentido positivo e hoje Bolsonaro no negativo,
uma das coisas que nós conhecemos e admiramos é o samba. E quando falamos do samba, lembramos-nos sempre daquela canção famosa, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o mundo é feito do samba e o samba é para a gente sambar. E nós estamos na quaresma, devíamos ter tido o carnaval e não tivemos, como já aconteceu no ano passado. Quer dizer que não há samba. Se o mundo é feito do samba e o samba é para nós sambarmos, de que será feito o mundo se não continuarmos a sambar? O que levou que o samba não se produzisse nos moldes tradicionais, no Carnaval do Rio de Janeiro, no Carnaval da Bahia, esta grande coisa que invadiu o mundo, tirando o senso da vida, e por isso mesmo que tornou-se no sentido da busca de tudo aquilo que pode ser sentido. E é neste sentido da busca do sentido tirado pelo vírus que o vírus e o Covid tornam-se, no meu ponto de vista, uma questão maior da reflexão intelectual e particularmente filosófica nos mundos em que nós vivemos. Os grandes sabores que vivemos com o Covid não tocam simplesmente os sambistas, os artistas. Não tocam simplesmente a arte, a cultura. Tocam aquilo que a arte representa. Toca a vida das pessoas. A simbologia que o samba representa, mas a economia e, em parte, também a vida. Os dissabores da Covid-19 tocam todos. Tocam nós em África, tocam os países europeus, tocam a Ásia, tocam a América Latina e, particularmente, o Brasil, como dissemos antes, é um dos países, infelizmente, mais tocados, entre outras coisas, devido ao tipo de resposta governativa que foi dada. Diante dos sabores que o Covid provoca, há interrogações que se impõem. A primeira interrogação é a origem. O que é que será? Qual será a sua origem? Como é que ele apareceu? Como é que ele invadiu o espaço dos humanos? E por que é que ele mata tanta gente, como tem acontecido desde um ano a esta parte? Há interrogações quanto à razão da atitude irresponsável de certos governos, de que o Brasil é um grande exemplo, mas que não é o único. Tivemos os Estados Unidos de Trump, tivemos a primeira reação do governo britânico, tivemos o governo francês que, em plena pandemia, organizou eleições municipais. Para não dizer políticas contraditórias de muitos governos que não tenham razão de tê-los, porque mais do que no passado ou nas pandemias anteriores, o conhecimento da ciência, nos seus avanços, a tecnologia, a comunicação, podíamos ter prevenido e ter evitado o número excessivo de mortos que continuamos a ter. Há interrogações se a origem da pandemia não estará ligada ao fato que os homens, na sua vontade de conquista desmesurada sobre o espaço de outros seres vivos, dos animais, tenha provocado uma invasão destes, a título de sobrevivência, a refugiarem-se no corpo humano e a provocar a pandemia. Existem acusações que prospectam que uma das razões podia ser uma guerra bacteriológica, quer dizer, uma produção de vírus em laboratórios. Existem questionamentos importantes e reticências quanto ao tratamento que se teve. Se a privatização que o neoliberalismo levou a cabo de uma maneira sistemática em todos os países do mundo, compreendido no Ocidente, não tenha favorecido
a expansão por falta de medicamentos, por falta de hospitais públicos, se a deslocalização das empresas, sempre por obra do liberalismo, não tenha favorecido que o fato de produzirem-se máquinas, gás, oxigênio, na Ásia, no Oriente, na Índia, até no norte da África, não tenha impedido a que o Ocidente, os países mais ricos do mundo, tivessem ficado incapazes de dar uma resposta pronta de proteger as suas próprias populações. Existem interrogações quanto à capacidade mundial de ressocializar a economia. Seremos capazes, depois de termos visto o fiasco de uma globalização conduzida pelo liberalismo, de retrazer a economia a uma dimensão mais humana, de proximidade, de resposta às necessidades verdadeiras, intrínsecas das pessoas, das comunidades próximas, dos países, do continente e do mundo. Este tipo de interrogações que estou a fazer, se alguém me ouvisse, espero que muitos ouçam, mas muitos outros não ouçam, poderiam parecer interrogações de alguém de esquerda. Socialista, marxista, saudosista, ou contra aquilo que se chama o mundo livre e a economia liberal feita de livre empreendimento. Essas minhas lamentações são contraditas pelas políticas que estão metidas em ato, uma vez mais, nos Estados Unidos, no Brasil e, volto a dizer, na Inglaterra e na França. O que é que essas políticas dizem? O que é que elas significam? Elas estão para mim a dizer que a vida humana é sacrificável em nome do dinheiro, da pecúnia e da economia. Elas estão a dizer que os indivíduos, sobretudo os mais pobres, podem ser dizimados à condição que as bolsas de valores continuem a subir e continuem a dizer em números que a vida dos países, a vida econômica das nações, sobretudo das mais fortes, está em progressão. Se pensarmos do ponto de vista humanista, podemos dizer que trata-se de um erro, porque as pessoas são usadas, são chupadas, são utilizadas e são instrumentalizadas, e quando elas já não servem ao mundo da economia e ao mundo neoliberal, quando elas são consideradas incapazes, incapacitadas, quando elas já não servem ao mundo econômico, elas tornam-se inúteis e não necessárias. Então são sacrificáveis. Nós sacrificamos, em primeiro lugar, os velhos. Velhos que passaram anos e anos a construir as nossas economias, que deram o melhor da sua juventude e age adulta para que os países estivessem em pé. E quando eles estão cansados e se prestavam a ter o repouso merecido, achamos que eles são sacrificáveis. Isto até é lógico. Quando em 1948 estabeleceu-se o sistema social no Ocidente, ele foi estabelecido para que as pessoas trabalhassem 65 anos e que fossem a reforma 1 ou 2 anos depois morressem. Mas a longevidade dos últimos anos faz com que as caixas de pensões tenham que pagar aquilo que nunca previram. E os jogos nas bolsas de valores, que fizeram perder milhões de dólares aos bancos e às caixas de pensões, fazem com que as caixas de pensões estejam vazias, e por isso, ao mesmo tempo que se chora pela morte dos velhos, o sistema parece contente porque esses incapazes e inúteis para a economia parecem sacrificáveis. Como são sacrificáveis os imigrantes? Úteis para a construção
dos grandes impérios econômicos e industriais do Ocidente, úteis para construir os fatores econômicos que galvanizam e fazem subir os números das bolsas de valores. Mas eles não fazem parte da coletividade. E quando há problemas, esses são sacrificáveis. Porque não são dos nossos, e os outros. São outros, por quanto possam fazer da categoria de outros à categoria de nós. Estas constatações levam-me a levantar questionamentos um bocadinho mais profundos, um bocadinho mais sérios. Eu chamaria mesmo filosóficos. A primeira dimensão é aquela que é trazida pelo filósofo italiano Agamben, em que diz que a Covid-19 trouxe um estado de excepção. Deu mais poder a governos, como Trump, que estavam em situação judiciária precária, de extromissão da governação pela sua incompetência e incoerência. A situação do Brasil, que o Bolsonaro conhecíamos a situação da Grã-Bretanha, que estava a sair ou saiu do mercado comum, conhecíamos a situação da França, que virava sempre mais para a direita. Para não falar dos nossos governos aqui no continente africano. Era esses governos a que nós fomos obrigados a dar mais poderes, a dar mais poder de controle sobre as nossas vidas e liberdades, a confiar os sonhos dos nossos filhos para gerações futuras, até chegarmos a hipotecar o espaço público e a democracia. Ora, esse estado de excepção, que se justifica em situações de pandemia, como aquela que nós vivemos, tendem a tornar-se normais, tendem a transformar-se não uma exceção para tentar combater um período de dificuldade que a humanidade passa, mas há tentativas de fazer disso uma regra de conduta que se impõe, como começamos a ver na China, onde os cidadãos são controlados, até nas suas casas. Os cidadãos perdem as suas próprias liberdades, aquilo que é fundamental nas constituições liberais e democráticas. A França, que se vangloria de ser um dos espectros fundamentais da democracia, quis tentar fazer votar no Parlamento uma lei que proibia a cidadãos normais de fotografarem um polícia, mesmo quando este praticava violência sobre cidadãos inocentes, como aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos. Uma exceção, um estado de exceção que tende paulatinamente a tornar-se regra de conduta em que os governos liberais tentam impor como forma de vida para todos os cidadãos. Uma segunda reflexão de índole filosófico é trazido pelo Zizek, dizendo que uma das consequências fundamentais do período que vivemos da pandemia é a incrementação do racismo. Eu diria que é o retorno de uma sociobiologia. Sociobiologia, teoria avançada por Wilson, numa manipulação da teoria evolucionista de Darwin, em que aplicava teoria com razão de ser e fundamentada no estudo dos animais e da evolução das espécies para a conduta, comportamento e transformada numa doutrina moral de como o homem devia ser e devia se comportar. A sociobiologia tende a tornar-se uma doutrina xenófoba, racista, discriminatória contra todos aqueles que no período liberal ou neoliberal
desde Herbert Spencer, se chamam os indesejáveis, ou que o malthusianismo pretendia eliminar porque eram a mais e, sobretudo, porque não eram úteis à sociedade. Até o próprio confinamento era discriminatório. Quando se pretende que temos que confinar as pessoas para fazer face à economia, o próprio confinamento só é possível para aqueles que têm casa, que têm espaço, que têm possibilidade de confinar-se, que têm condições de vida para armazenar alimentos, que têm condições de praticar o distanciamento social, o que não é praticável para muitos outros. Vimos nascer movimentos de extrema-direita em quase todos os países da Europa e a incrementarem políticas de racismo, invocando de muito perto o eugenismo, como era pensado, teorizado no século XIX e no século XX pelos autores da sociobiologia ou do neossociobiologia. A terceira constatação, problemação filosófica, são os verdadeiros vencedores, aqueles que se apresentam como os ganhadores deste grande desastre que chamamos o período do Covid-19. Os conselheiros financeiros que as grandes potências começaram a frequentar para lhes indicar o tipo de investimentos que deviam fazer e que fez com que, em plena pandemia, uma minoria de pessoas aumentasse as suas riquezas no mesmo momento que milhões de pessoas morriam, umas pelo Covid, outras pelas consequências do Covid, abandonadas nas estradas, em estádios de futebol ou sem condições mínimas para a própria alimentação. Outros dos grandes vencedores são os Big Data. Não há conversa, não há arte, não há samba, não há música, não há teatro que hoje não se faça através destes meios que os Big Data controlam. Eles não controlam simplesmente as nossas conversas. Eles entram nas nossas liberdades como sujeitos, nas nossas confidencialidades, nos atos de amor. Eles invadem os espaços públicos tentando condicionar não simplesmente o nosso consumismo, para que nós sejamos mais compradores, mas condicionando até as nossas escolhas fundamentais, até a vida pública, manipulando governos, influenciando o voto, de facto, como demonstrou a Cambridge Analytica, até anulando ou tentando anular a democracia, transformando simplesmente num aspecto formal. O terceiro vencedor é a farmacracia. Essas grandes empresas que, controlando as patentes do fabrico das vacinas, decidem quem tem que viver e quem tem que morrer. Quem pode ter acesso à vacina e quem não tem acesso à vacina. O primeiro acesso à vacina chama-se dinheiro. Aqueles que podem gastar milhões e milhões para uma vacina que não cobre totalmente, não provoca imunidade no sujeito vacinado, uma vacina que nem sequer conhece em profundidade todo o comportamento do vírus, mas que já foi paga a bilhões e a bilhões de dólares. O que vocês muitas vezes não suspeitam é que os países como os nossos, que não têm dinheiro para pagar, têm que hipotecar coisas como espaços de gás, de produção de petróleo, até da agricultura, que faz viver ou sobreviver as comunidades e as populações. Os vencedores são a normalização do estado de exceção, o racismo neoliberal e sociobiológico em crescimento e a emergência dos vencedores, conselheiros de finanças que aumentam a discrepância entre ricos e pobres, os big data que invadem os nossos espaços privados, públicos, e até a possibilidade de um sistema democrático nos países e no mundo, e as empresas farmacêuticas que acabam ditando, de facto,
quem tem direito à vida ou à morte, como o sistema COVAX tem demonstrado, que eles distribuem os medicamentos, entre parênteses, baratos ou gratuitos, a quem eles decidem que têm que distribuir. A questão que eu me ponho, diante de tudo o que acabo de dizer, é como classificar o tempo em que nós vivemos. Um representante do Banco Mundial há dias perguntava como chamar o tempo que nós vivemos. É moderno? É pós-moderno? É liberal? É pós-liberal? É pós-liberal? É pós-político? É o triunfo da globalização ou é pós-globalização? Como definir este tempo? A minha reflexão tem-me levado a pensar, e tenho partilhado isto em outras ocasiões, em alguns escritos, que eu penso que a melhor definição que podemos chamar ao tempo em que nós vivemos, desde a última impossibilidade do samba, a penúltima até a última, este mundo sem samba, eu intitulei os tempos africanos do mundo. O que é que eu chamo os tempos africanos do mundo? É que quando eu olho para os adjetivos que melhor qualificam o tempo que nós vivemos, quando tento analisar os qualificativos, os nominativos, as denominações, os critérios que regem no mundo inteiro o tempo que nós vivemos, ele é igual, é idêntico, é análogo aos adjetivos que têm qualificado a África e o continente africano. Chama-se distanciamento social, chamou-se hospitais inhospitaleiros, chamou-se desemprego constante, chamou-se incerteza e insegurança e chamou-se morte a cada esquina ou a cada porta. Distanciamento social é aquilo que a África vive desde sempre. Ela tem que estar suficientemente perto para estar ao serviço, mas distante para não incomodar. Distanciamento social é que vivem as Áfricas da diáspora, elas que têm que limpar as casas, os escritórios nas grandes metrópoles, têm que construir as cidades, têm que conduzir os táxis e ônibus, mas não podem viver nas mesmas construções que eles fazem. Não podem habitar nas mesmas cidades que eles limpam. Não podem comer nos restaurantes em que trabalham. Distanciamento social é o que se vive nas diásporas na América Latina, que seja o Brasil, na América do Norte, o Canadá ou sobretudo os Estados Unidos. É o que vive o conjunto dos países daquilo que nós chamamos de terceiro mundo. Hospitais inhospitaleiros, a gente teria que se perguntar até se os hospitais em que nós vamos merecem o nome de hospitais, porque são hospitais completamente inhospitaleiros. Hospitais sem medicamentos, sem médicos, hospitais sem cama, sem condições, sem oxigênio, sem aquele mínimo que um hospital digno desse nome teria que ter. Crise econômica, nós não sabemos sequer o que é, porque aquilo que nós vivemos no cotidiano, em todo o continente africano, que representa menos de 1% de PIB mundial, é uma vida de encontrar respostas no cotidiano para sobreviver no dia a dia. Mas não se pode chamar formalmente um sistema econômico. Incerteza é a única certeza que temos. E a morte é um companheiro de viagem de tal maneira presente nas nossas vidas que muitas das nossas sociedades, quando alguém morreu, nós até nos encontramos no fim do dia para tomar um chá e acaba na cerveja ou no whisky, porque a morte é talmente presente, é talmente um companheiro de viagem mais presente do que a vida, que nós aprendemos a domesticá-lo, a fazê-lo amigo
e a fazer um companheiro de viagem. Se eu vou parafrasear Mudimbe, esta é a África que foi inventada para nós. Mas atenção, esta não é a África que foi inventada para nós, que foi inventada para nós em África e para os africanos que se encontram na periferia, desculpem, no centro do mundo, nas Américas ou na Europa. Esta é a África que continua a ser inventada para nós. É a África que continua a ser construída para nós. A ideia de Mudimbe, na invenção de África, era uma África como se tivesse sido inventada no passado. Mas a invenção da África é um processo contínuo. Continua-se a inventar-se novas Áfricas, novas situações de mais miséria e mais pobreza, de mais distanciamento, de mais periferização, não no passado, mas no presente. Não há nenhuma pandemia que não encontre mais cedo ou mais tarde a sua imunização. A mim parece que o problema central com que estamos confrontados não é tanto a África que foi inventada para nós, é participarmos no processo de imunização. Sempre que houve uma pandemia, as minorias ricas, fortes, potentes, as oligarquias aproveitaram para usurpar ainda mais o direito dos mais fracos. O exemplo mais contundente é que em 1884, quando os europeus tentaram penetrar em África para fazer a colonização, com a Conferência de Berlim em ato, os países africanos foram capazes de resistir. Em 85 houve uma grande pandemia bovina no continente africano. Matou muito gado, enfraqueceu famílias e reinos. Depois da pandemia, um ano depois, mais de 80% do continente africano estava ocupado pelos colonizadores. As pandemias, hoje, já enriqueceram as empresas farmacêuticas, os big data, já elevaram a riqueza dos mais ricos. Acho que travou a conexão, professor. Severino, nós já não lhe ouvimos. Deve ter caído a conexão dele. Eu vou falar com ele pelo celular, só um pouquinho. Não é incomum em Moçambique cair a conexão. Não é incomum entre nós aqui, lá acontece com muita frequência, de qualquer maneira. A gente já abriu no chat, as pessoas que quiserem fazer o debate com o Severino, pode se inscrever, basta colocar o nome aqui no nosso chat, que a gente vai organizar o debate, que imagino que ele esteja já arrumando para a parte final da conferência dele. Ele ainda não respondeu, pode ser que tenha caído de uma vez por todas, mas vamos esperar mais um pouquinho só.
Tomara que ele volte, porque eu estava esperando uma virada e que viesse um alento no final da fala dele, né? Então, uma luzinha lá no fundo, uma pontinha de esperança, porque ele foi cavando, cavando. Eu estou me afundando aqui na cadeira. Eu tô com a caneta para anotar a receita aqui, eu tô só esperando. Então, tô esperando o samba novo aí. Verdade, Adil. Qual é o samba que vai fechar essa história ali, né? Como diria o pessimista. Acho que eu vou até abrir a aí que não vai vir mesmo. Como é, Paulo? Eu acho que eu te atrapalhei. Desculpa. Como diz um pessimista, se tem chance de não vir, é aí que não vai vir mesmo. Ai, ai. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que ele viu o Zap e, ou seja, alguma conexão tem. A má é que ele ainda não conseguiu voltar, como todo mundo sabe. Ele disse que está tentando retornar. Eu acho que vai dar certo, porque se consegue a conexão com o Zap, há de conseguir também para voltar para o Meet. Talvez fazer a ligação para ele por Whats, Duda, e faz uma transmissão conjunta, será que não dá? É uma tentativa. Ele vai nos ouvindo e vamos ouvindo o professor e vai... Talvez a ligação por WhatsApp seja mais fácil para ele. Eu vou deixar ele esgotar essa possibilidade do retorno. Se ele não consegue, eu vou propor isso a ele. Se alguém quiser cantar um samba enquanto isso, fique à vontade. Tem um bocado de talento aqui. Como meu ex-marido disse uma vez, que era para eu não cantar para não espantar as amizades, então eu vou ficar aqui só ouvindo. Por isso que a pessoa é ex-marido, né? Eu ia dizer, como é ex-marido, a gente não vai tomar em conta. Alguém pode dar um spoiler da previsão aí dos seminários? Eu acho que tem bastante gente, assim, imaginando o que vai ser depois da abertura desse ciclo. Já dá para dar spoiler, não? Eu ia bem sugerir isso também.
Tem uma programação até o final de abril. Quem pode passar aí? Então, próximo dia 17, não é, Edu? Temos a professora Sandra Petit, vai falar sobre comunitarismo. O que mais, Eduardo? Eduardo está mais por dentro aí, que ele é o orientador dessa pesquisa. Ela vai apresentar a pesquisa de pós-doc dela, exatamente isso, sobre, vamos chamar assim, o comunitarismo no pensamento africano e diáspora. Isso. Aí, dia 31, nós temos a Débora Fofano, né, filósofa, e ela vai falar sobre a pesquisa de doutorado dela, que é... Ai, esqueci agora. Ideologia e justiça, e vai tocar também na questão das mulheres na filosofia, né, mídias sociais, tudo mais. Depois, qual é a data, Ofélia? É dia 14 de abril? Aí depois, 14 de abril, tem a professora Estélia Muianga. Depois, dia 28 de abril, o professor Antônio Joaquim Severino. Pronto. E dia 12 de maio, o professor Ricardo Tim, com a crítica da razão idolátrica. Isso. A Estélia também é de Moçambique. Uhum. Isso. Esse é o spoiler, Daniel. Muito bacana, assim. E como é samba e tal, poderia também, não sei se o Paulo está aqui ainda. O professor Severino está de volta. Voltou, professor. Então, no finalzinho, queria que o Paulo Carbonari falasse também da homenagem ao professor Antônio Sideco, mas a gente fala nisso no finalzinho. Sim, Severino, por favor. Eu estava mesmo no fim, e eu estava a falar a questão da imunização, e dizia que não há nenhuma pandemia que não encontre a sua imunização. Imunização significa encontrar uma solução para os problemas com que a pandemia com que estamos confrontados com a pandemia. A imunização não virá de uma vacina. A vacina nos imunizará do aspecto biológico, sanitário da doença. Mas ela não dará uma imunização às questões políticas, às questões democráticas, às questões económicas e às questões sociais. Aí nós somos chamados a participar. E nós gritamos pela nossa ausência. O que nós fazemos até agora é fazer críticas aos nossos Trumps, Bolsonaros ou os presidentes de um país e de outro. Mas não somos suficientemente proativos e à altura de criar alternativas ou futuros possíveis, mas também desejáveis. É aquilo que deve conotar a filosofia. Futuros possíveis que sejam a imagem dos nossos desejos, dos nossos sonhos, que resgatem as nossas lutas do passado. A filosofia africana, muitas vezes, interessou-se pelas nossas culturas tradicionais, pelas nossas culturas de resistência, pelas culturas africanas de África, para aquelas que transportamos conosco para o Novo Mundo, ou chamado Novo Mundo, ou aquelas que nós criamos com formas de resistência dentro do Novo Mundo, aglutinando cosmogonias diferentes, mas criando uma africanidade nas diásporas que hoje, como ontem, darão sentido à nossa existência. Mas história, antes de ser passado, é futuro. É em função daquilo que nós queremos para amanhã que temos que revisitar aquilo que foram os nossos sistemas do passado, de cultura, de luta e até de resistência. É em função do futuro que temos que convocar o Ubuntu do passado para criar novos Ubuntus no futuro. É em função do que nós escolhemos num mundo que já não é cosmogônico como no passado, mas que a velocidade das máquinas reduziu os espaços e criou um mundo sempre mais pequeno. Por isso, se aquilo que conota a filosofia africana, na minha percepção, se aquilo que é o postulado de fundo, o paradigma da africanidade, é a busca da liberdade pelas condições de dominação
a que fomos sujeitos desde 5 séculos esta parte. Dominação que se faz presente no continente africano. Dominação e falta de liberdade que vivem as africanidades nas diferentes diásporas. É a favor desta liberdade que uma contínua construção de pensamento tem que ser feita. É a favor de luta pela emancipação nas diferentes circunstâncias, nos diferentes espaços, no tempo em que nós vivemos, mobilizando os nossos ubuntus do passado em função do que queremos construir para amanhã, que a filosofia africana tem que ser feita. O grande desafio que nós temos, a filosofia africana, o pensar filosoficamente a África, ou pensarmos como africano as nossas circunstâncias, não é mobilizar o passado pelo passado, não é repristinar um passado que pode ser ultrapassado, mas é em função do presente e, sobretudo, do futuro que queremos construir para nós, para os nossos filhos, e queremos comungar com outras pessoas pertencentes, cosmogonias e axiologias diferentes, que temos que ter a coragem de voltar para trás por mobilizar aqueles aspectos do passado que não são ultrapassados e que são convocáveis para um debate de futuro. Esta é, essencialmente, a minha contribuição para a apresentação e para o debate de hoje, e por vossa atenção agradeço-vos. Muito obrigado, Severino. Realmente muito agradecido. Com os tombos da internet na madrugada, com sono e tudo, e com essa paisagem que você desenhou, absolutamente desafiadora para todos nós, e você colocando questões fundamentais para essa comunidade filosófica. Então, cumprindo o combinado, a gente tem meia hora para o debate e está imediatamente aberto. A pessoa que desejar fazer pergunta, questões, comentários, pode se inscrever e, na verdade, agora pode já abrir o microfone e abrir os trabalhos do debate. Eu vi uma certa perplexidade. Bora lá, Jubênia, por favor, a palavra é sua. Vou começar aqui porque eu fiquei bem tocada com esse final, início, né? Professor, sempre um prazer te ouvir, né, falar com você. Quando o senhor fala sobre esse pensar filosoficamente a África e esse retorno para um passado, né, para que a gente possa produzir outros futuros, né, outros futuros possíveis, eu tenho falado ultimamente, até por acaso eu escrevi um artigo que deve sair por esses dias, nem sei, onde eu trago um movimento Sankofa e movimento escrevivência, né, que é justamente esse nosso retorno ao passado, que eu acho que a filosofia aqui no Brasil vem muito nessa perspectiva, né, de pensar desde a ancestralidade, de pensar as nossas tradições, né, os nossos saberes ancestrais, para que a gente possa continuar nessa resistência e reexistências. E da escrevivência, que a gente tem que reescrever a nossa história, a gente tem que recontar a nossa história, a gente tem que escrever a nossa história, né? Mas aí a minha pergunta onde estão as mulheres, na sua concepção, nessa escrita, nessa reescrita? Porque eu tenho defendido que a filosofia africana, né, tecida por essas tradições ancestrais, ela é feminina, né, tem essa potência do feminino, da criação, como diz a Paulina Chiziane, né, a mulher como centro da terra, e é no centro da terra que tem a vida. Então, a minha pergunta é em torno disso, né, onde estão as mulheres nessa reescrita e nesse pensar filosófico africano. Gratidão por suas contribuições riquíssimas. Severino, dado o tempo para o debate, eu vou fazer blocos de 3 questões para você responder em conjunto. Pode ser assim, ou você prefere responder pessoa a pessoa? Sim, tá bem assim, ok. Então, pronto. Teremos, então, Daniel, por favor. Na exata hora que eu falei Daniel, ele saiu. Então, a gente vai para a Bruna. Bruna, por favor.
Eu, na verdade, gostaria de fazer um agradecimento. Sua fala, professor Severino, me deixou muito emocionada. Eu sou estudante de filosofia, pretendo ser professora, e uma das questões que, desde que eu comecei a me interessar pela área e fui ingressar na graduação, sempre me perguntei onde estava a ação, né? Para mim, pegar o que a filosofia tem de melhor e colocar na prática. Então, a sua saída, a saída que o senhor deu a esses problemas, né, que é do convite a ser proativo, a olhar para o outro com mais carinho, com mais cuidado, porque a gente não vive sem o outro, né? A gente não vive sem afeto. Então, para mim, foi uma coisa muito bonita. Muito obrigada. O senhor deixou o meu dia, meu ano mais bonito. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Daniel, por favor. Boa noite também, agradecer aí ao professor Severino pela conferência e por todo o esforço de estar nesse horário aí com a gente. Professor, eu queria trazer a reflexão, a partir da sua fala, para um entendimento geopolítico, né? Porque o senhor fala do controle do Big Data, né? Do controle farmacêutico e farmacológico, quer dizer, em vários elementos da sua fala aparece como que o grande conglomerado do capital mundial está se reforçando, está se beneficiando, né, com essa pandemia. E aí a minha pergunta é: qual é a sua perspectiva, desde aí de Moçambique, da África, nesse enfrentamento? Porque esses conglomerados estão no primeiro mundo, né? Quer dizer, estão no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, e em outros países do hemisfério norte. E, por outro lado, nós do hemisfério sul, com todos os nossos esforços de estabelecer relações, de fortalecer identidades, nós ainda não temos como fazer frente a esses grandes mecanismos, né? Ainda somos subjugados por eles. Então, eu queria uma apreciação sua sobre como é que esse poderio econômico, por exemplo, das farmacêuticas ou das indústrias tecnológicas, pode ser enfrentado por nós, na sua perspectiva. Severino, por favor, então. O primeiro bloco de 3 perguntas foram feitas. A pergunta a Bruna, mais do que uma pergunta, foi um comentário e que agradeço. Muito obrigado, Bruna. A da Albânia, a pergunta é saber onde é o lugar das mulheres. Sabes, a da Albânia estava quase com vontade de dizer que não há lugar para mulheres, exatamente porque não há lugar para homens. Na minha fala, no meu entender o que é filosofia africana, há os africanos da África e da diáspora que juntos têm que pensar. E esses africanos são homens e são mulheres. Sem nenhuma distinção de sexo, sem nenhuma distinção do gênero, que possa de qualquer maneira nos separar, impedir-nos de pensar e ter um discurso comum. O comentário e a conversa que nós fazíamos antes de começarmos este debate, esta conferência, era o que eu dizia, que uma das razões das nossas perdas de termos Bolsonaros ou Trumps no poder é que, apesar de sermos maioria como afrodescendentes, apesar de ser maioria a pensar em termos de esquerda, as pequenas divisões que nós temos entre nós muitas vezes nos enfraquecem e permitem minorias manipular e ter ascendência sobre nós. Então, no meu discurso, na maneira como temos construído o pensamento africano, num primeiro momento, a presença de mulheres era muito pequena. E isso por razões óbvias. É que boa parte daqueles que começaram a fazer filosofia africana
estavam no Ocidente, estavam ligados à igreja, eram padres, eram os que tinham instrução. Mas nos últimos anos, se eu olho para o meu nível, os meus cursos de mestrado, doutoramento na UP, tenho mais raparigas do que rapazes, tenho mais mulheres do que homens. Quer dizer que hoje pensamos de uma maneira ecumênica, temos que pensar de uma maneira ecumênica que vai para além da questão do género ou da discriminação. As mulheres, com a sua feminidade, com a sua percepção das coisas, com o seu jeito, têm muito a trazer. Mas este trazer tem que ser numa dialética de debate e de colaboração com os homens para que o nosso pensamento não se fragmente e que ele possa ganhar mais postura e ter mais força. Esta seria a resposta que eu daria à pergunta da Albânia. A segunda pergunta, a saber, como é que nós, africanos, sempre podemos fazer frente digamos assim, a força que o Ocidente tem. Nós nunca fomos tão fortes como quando tivemos lideranças autênticas e tivemos uma unidade de princípio na maneira de traçar objetivo. A África era fraca, era sem meios militares, mas se pensamos em Moçambique e Angola, em países lusófonos que tiveram que fazer frente à colonização portuguesa com armas, foram capazes de derrotar mirages com bombas napalmes, com bombas não sei o quê, com aviões de combate. Primeiro porque tínhamos uma unidade de princípio, tínhamos convicções verdadeiras, tínhamos lideranças que eram de facto nacionalistas e tínhamos visões do mundo que partiam de nós, dos nossos princípios e dos nossos objetivos. Moçambique, Angola e Guiné-Bissau conseguiram unir-se, não obstante a separação geográfica que existe entre os países. O grande problema dos nossos países não é tanto a dependência. Vamos ter sempre este fator de vontade de dominação da parte do Norte. Mas se temos lideranças com objetivos claros que partem de baixo, nós vamos organizar as nossas economias a partir de objetivos que nós mesmos traçamos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das consequências da globalização econômica foi a criação da deslocação dos grandes centros de produção da Europa e da América para o continente asiático. E nos debates atuais no Ocidente, eles estão a dizer que têm que retrazer para a terra deles aquilo que eles deslocaram, porque foi a falta dessa capacidade de produção que fez com que muitas pessoas morressem e não tivessem material nos hospitais para a cura. O Japão está a pagar para repatriar da China para o Japão as principais empresas. A França quer que a principal produção seja na França. Quer dizer que uma das consequências da crise é a reconstrução de uma economia de proximidades. Uma economia centrada nos próprios países e nos países vizinhos. Se os nossos líderes políticos e os nossos debates democráticos foram capazes de pensar que nós não temos que estar em concorrência com o Ocidente, nós não temos que estar em competição com o Ocidente. A vocação das nossas políticas nacionais tem que ser encontrar respostas no interior do país para resolver as dinâmicas e problemas com que as populações estão confrontadas. Tem que ser uma cooperação sul-sul, como aquela que começou a ser pensada já no tempo de Lula, para fazer com que o pouco que nós produzimos possa ser de ajuda para outras nações próximas geograficamente, próximas espiritualmente, próximas por interesses, até por história, para não cairmos numa dependência sistemática em relação ao Ocidente. O Covid-19 chegou à África, chegou a Moçambique no ano passado, há um ano, antes que uma só pessoa fosse contaminada. Por quê? Porque as lideranças que nós temos, quando viram o primeiro chinês a cair, o primeiro italiano, fecharam completamente as economias. Tomaram medidas drásticas como se estivéssemos sendo contaminados quando estamos longe. Porque nós vivemos completamente virados ao Ocidente, tentando aplicar o que o Ocidente quer. Quando foi para fazer máscaras, a primeira coisa que fizemos foi começar a pedir dinheiro que tinha que vir do Ocidente para resolver os nossos problemas. Nunca pensando que nós teríamos que encontrar soluções a partir do interno
para diminuir a dependência. Hoje, em Moçambique, todas as máscaras são feitas pelas populações. Todos os líquidos para lavar as mãos são feitos pelas populações. O sabão é interno. E estamos a encontrar processos que não nos vão dar a imunização, que não vão fazer com que se substitua a vacina, mas que vão permitir uma resiliência, vão permitir com que a gente encontre soluções internas na medida em que formos capazes de encontrar essas soluções internas. Mas isso tem que nos dar uma outra dimensão. É que os nossos centros de investigação, as nossas universidades, têm que ser e transformar-se em centros sérios de produção de saber, capazes de fazer face às necessidades que estão confrontadas e não ficarmos sempre de mão estendida à espera que as nossas soluções sejam trazidas pelo Ocidente. Esta é a minha ideia, e eu penso que muitos dos problemas que estamos confrontados, que hoje são a vacina, mas também são problemas de alimentação, são problemas de saúde, de medicamentos, só não têm solução porque as nossas políticas tendem a ser completamente viradas para a dependência que o Ocidente gosta de nos impor, e parece que as nossas lideranças se satisfazem com isso. Ótimo, a gente vai para o segundo bloco e provavelmente o bloco derradeiro, o último bloco, já que a gente vai encerrar por volta de 20h30 aqui no Brasil. Nós temos uma política aqui na FIU-Brasil que quando, independente da ordem de inscrições, quando uma mulher se inscreve, ela fala em primeiro lugar. Então, abre o bloco, Daiane Medeiros, por favor. Em seguida, eu estou inscrito. Obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor. Minha internet ficou picotando um pouco, mas eu consegui acompanhar parte da fala do professor. E a minha pergunta vai... Eu acho que, de alguma forma, a categoria vida aparece muito no discurso do professor, mesmo no que tange, né, dessa vida descartável diante do sistema. Para além dessa imposição negativa e subjetivação da vida, eu pergunto para o professor, o que o Ubuntu tem nos ensinar? O que é vida? Só isso, gente. Boa noite. Eu sou Daiane, sou da UERJ, não sei nem se eu falei. Sou da UERJ FEBEF. Eu não percebi a pergunta. Professor, o que o Ubuntu tem nos ensinar sobre a categoria vida? O que é vida? É uma pergunta filosófica, assim. É uma tentativa de pensar. Ok. Tá bom. Obrigado, Daiane. De nada. Severino, você, na maior parte da sua conferência hoje, você apresentou um cenário de bastante restrição. E isso me fez pensar sobre o tema da liberdade. E eu sei que você se debruça esse tema há muitos anos, né? E, obviamente, ele se impõe. Ou seja, como pensar a liberdade como conceito e como praxis num tempo de tamanha restrição, num tempo onde se agudiza de sobremaneira as relações, então, geopolíticas, onde a gente encontra tanta desigualdade, tanto do hemisfério norte para com relação ao hemisfério sul, mas também do hemisfério sul para com relação a si mesmo, tanto no bloco latino-americano quanto no bloco africano, que vai se reproduzindo toda sorte de restrição da liberdade, de uma espécie de morte da cidadania em prol da vida de uma economia e de uma técnica sempre fria, né? Sempre baseada no privilégio. E pensando nisso, eu estava lembrando que o samba, se eu poderia dizer assim, arriscando aqui uma proto-teoria, ele tem na sua forma a alegria e no seu conteúdo, por várias vezes, o lamento. Então, a denúncia da desigualdade, do racismo, o cantar, a tristeza do povo negro que, vivendo nas periferias, criou esse gênero musical incrível, que dentro do lamento constituiu uma forma de alegria. Né? E aí eu te perguntaria, não existe alegria no mundo da política? Será que a alegria fica relegada ao mundo da arte, da estética?
E nesse caso, a filosofia está mais próximo da política triste ou de uma arte alegre? Nos dois casos, a gente está em extremos que não resolvem os problemas de restrição da pandemia. Afinal de contas, o que significa filosofar nesses tempos, gingando entre a arte e a política? A gente tem duas pessoas ainda, então vamos fechar com 4, Emanuel e Rejane. Então, Rejane vem primeiro. Rejane Matos, por favor, sua pergunta. Em seguida, Emanuel, a gente fecha assim um bloco de perguntas e vai para as respostas de Severino e as considerações finais. Rejane, por favor. Olá, boa noite. Saúdo o professor Severino. Satisfação enorme poder ouvi-lo mais uma vez aqui entre nós. É lamentável a circunstância que nós todos atravessamos mundialmente. Fico muito também tocada pela sua fala. E retomando um pouquinho do que o professor Eduardo trouxe aí, com relação às suas reflexões em torno da libertação, tema, categoria que muito me interessa, eu fiquei aqui lembrando de alguns conteúdos que a gente acaba acessando, já que, obrigatoriamente, mais ainda mergulhados nessa cybercultura, diante desse processo de distanciamento, necessidade de estarmos distantes e trabalhando virtualmente. Então, considerando a sua preocupação com a categoria de libertação, eu fiquei aqui refletindo, diante de tudo que já experimentei nesses tempos, que ainda que as categorias elas sejam as mesmas, nesse outro espaço de virtualidade, me parece que elas ganham uma outra dimensão, me parece que elas ganham uma dimensão ainda mais dramática, eu diria até. Outro dia, acessando um vídeo que viralizou, isso está muito comum, e era um vídeo falando sobre a precarização do trabalho, exatamente por uma liderança de entregadores de diversas coisas. Isso está muito crescente, né, nesse tempo. São os aplicativos, que são criados a partir de algoritmos pensados exatamente por esse mesmo mercado que o senhor enfatizou, e esses algoritmos reúnem esses mesmos personagens que fora do virtual também lutam por sobreviver, e lutam por sobreviver ainda mais precariamente, considerando que estes aplicativos, eles continuam concentrando, continuam na mesma lógica, continuam ainda explorando muito fortemente a população. Então, eu cá fico incomodada em pensar em como que é possível pensar em libertação nesse espaço de cybercultura, professor. Como é que é possível articular isso? O que é que significa pensar libertação nesse espaço de cybercultura? Gostaria de ouvir o senhor. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Jane. Emanuel, por favor, fechando esse bloco e o debate da noite. Boa noite a todos, a todas. Queria justamente agradecer a oportunidade, parabenizar ao professor pela excelente explanação e principalmente por nos sair do status quo que a gente sempre vivencia, de muitas vezes inatividade. E assim, com toda a palestra que eu assisti, a gente pôde justamente se inquietar. E inquietar sempre é válido, principalmente nos dias atuais. E aí, a partir dessa lógica, é bastante interessante a gente perceber a questão do distanciamento social já existir conosco há algum tempo, antes mesmo da pandemia. E hoje a gente fala no distanciamento social no sentido de que a gente está se isolando, mas a gente percebe que a periferia ela já estava isolada da cidade, por assim dizer, há bastante tempo. E aí, quando tu traz o termo Ubuntu como forma da gente justamente recuperar esse processo empático, que o capitalismo ele tenta de todas as formas destituir de sentido e de significado, é justamente uma perspectiva extremamente negra da gente sobreviver e como a colega Gilbênia falou, de resistir, né? Então, queria parabenizar o senhor
E aí, como questionamento, de que forma a filosofia da ancestralidade, né, a filosofia africana, ela poderia trabalhar nessa lógica capitalista de individualismo, de egocentrismo, de isolamento social constante, para que a gente possa construir outras realidades e outros contextos. Tu falaste no sul para o sul, mas como falar de sul para o sul, ou de norte para o norte, numa sociedade globalizada, onde tem justamente um objetivo de interação maior entre o sul e o norte, quer seja pela exploração, mas essa dominação ela sempre vai existir. E aí eu fico pensando, será que esse norte com norte, ou sul com sul, a gente utilizar nas palavras de Paulo Freire, de Boaventura, a gente sulear, será que vai ser a solução mesmo numa sociedade globalizada? Ou a gente teria que justamente fazer uma transmutação do sistema? E obrigado. Muito obrigado, Emanuel. Por favor, Severino, então, suas respostas e já pode também emendar com suas considerações finais pelo adiantado da hora. Sim, a primeira questão que foi levantada era o que é o Ubuntu, o que o Ubuntu pode nos ensinar, em que ele pode ser pertinente. Hoje nós discutimos uma diferença entre o Ubuntu tradicional, aquele que se vivia em cosmogonias muito restritas, e a necessidade de mobilizar aquilo que Bussi Bulaga chamava o espírito das tradições, para poder encanalá-lo e metê-lo a fazer parte daquilo que vai ser um Ubuntu numa situação de uma cosmogonia mundo que se restringe sempre mais. Não se trata para nós de pensar em viver o passado como foi feito e foi vivido no passado pelos nossos antepassados. Trata-se de pensar no espírito de eu sou porque nós somos, a ideia de comunidade, a ideia de comunhão, a ideia de fraternidade, a ideia da minha existência que é intrinsecamente ligada à existência do outro e tentar mobilizar esse espírito para um contexto contemporâneo em que nós vivemos. O grande questionamento que nós temos dentro do pensamento filosófico é tentar perguntar-nos como o espírito do passado, pela força que tinha, até pelas incongruências com o individualismo que a modernidade ocidental nos faz viver e que nos leva às discrepâncias sociais que nós conhecemos, é mobilizável e pode ser mobilizado até para inscrevê-lo no quadro de um direito mais contemporâneo. Um pequeno esforço foi feito no quadro da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que é a única carta que introduziu a dimensão de povos. Ela resultou de um debate entre juristas e filósofos. Os juristas queriam fazer uma carta de direitos humanos na senda dos direitos humanos universais das revoluções francesas e americanas. Os filósofos tentaram impor ao lado do individualismo que está inserido mesmo nos conteúdos de direitos humanos a ideia do nós, a ideia de uma fraternidade. E nós conseguimos inscrever na Carta de Direitos Humanos. O que ainda não conseguimos é inscrevê-la nos direitos nacionais dos povos africanos e, sobretudo, nas práticas sociais e econômicas dos nossos países e povos. A função da filosofia me parece esta, é abrir caminhos, indicar perspectivas, mostrar que não se trata de viver o Ubuntu do passado, trata-se de mobilizar esse espírito que esteve presente, que é sempre mais forte, dadas as incongruências a que o individualismo nos fez chegar e que, de certa maneira, a pandemia, ou pelo menos as consequências da pandemia, são fruto desse individuocentrismo que a modernidade ocidental nos fez viver. Quero insistir, não se trata de viver o Ubuntu do passado, trata-se de convocar esse espírito do passado, chamado Ubuntu, em que o indivíduo só ganha sentido na sua coexistência num grupo, numa sociedade e com as outras pessoas, e transferi-lo para a maneira como vivemos, até introduzi-lo na prática do direito e das políticas públicas modernas. Este é o grande desafio com que estamos confrontados, é este esforço
que ainda não conseguimos materializá-lo, mas que deve, de certa maneira, orientar as nossas preocupações em termos de reflexão e de tradução da nossa reflexão numa prática de vida política e social. Isto me parece importante. A segunda coisa é a questão das liberdades. Eu defendo que o paradigma essencial, aquilo que caracteriza ou que caracterizou o encontro desde há 5 séculos, o encontro-choque entre a África e os outros, ou os outros com a África, foi tirar liberdades. Foi não permitir que nós fôssemos cidadãos como os outros. Hoje, eu sou moçambicano, sou africano, aqui, de Moçambique. Vocês são brasileiros. A ideia é que as nossas liberdades, ou aquilo que nos foi tirado como liberdades, hoje equacionam-se de maneiras diferentes. O grande problema que a gente tem no Brasil é como ter os mesmos direitos que os outros cidadãos no interior de uma sociedade que também é nossa. Como ser sujeito não só de deveres, mas também de direitos. Essa luta pelos direitos equaciona-se diferentemente nos Estados Unidos e de maneira diferente no continente africano. Me parece que a luta pela liberdade é, primeiro, de um lado, aquilo que Isaiah Berlin chamava, na separação que fazia entre liberdades negativas e positivas, lutar para poder ter acesso às mesmas possibilidades, aos mesmos direitos que têm todos os outros nossos concidadãos nos países, eventualmente no mundo em que nós estamos. Mas, mais importante do que isso, não se trata simplesmente de reivindicar a dimensão negativa dos direitos. Trata-se de criar espaços para criar novas liberdades de ação que permitam às nossas mulheres, às nossas irmãs, com a sua cor, com o seu cabelo, com a sua sexualidade, com a sua diferença, de terem espaços de existência, de reconhecimento e de respeito na sociedade em que estamos inseridos e que vivemos e no mundo em que nós estamos. Mas eu queria dizer a coisa seguinte: quando George Floyd morreu, quando foi assassinado, em muitas capitais do mundo, a começar pelos Estados Unidos, mas também na Bélgica, começaram a destruir-se grandes estátuas que tinham sido erguidas para indivíduos que tinham sido completamente fascistas, que tinham sido colonialistas ou esclavagistas no passado. E as pessoas começavam a dizer: nós não queremos estes monumentos, queremos destruí-los. O problema não está nas estátuas que foram construídas no passado. O problema está nas estátuas em construção. Neste momento que estamos a falar, novas estátuas para nos submeter e para tirar a pequena liberdade que já conquistamos estão a ser erguidas para o mundo inteiro. Os headquarters, as comunidades europeias, os chineses, os americanos estão incansavelmente a pensar em desenhar o mundo. Em nenhum desses desenhos a palavra igualdade, a palavra liberdade, a palavra autonomia, autodeterminação vem escrita. Como eu disse antes, sempre que houve uma pandemia, as minorias tornaram-se sempre mais fortes. E o que está a faltar, e a função da filosofia, é participar neste processo de imunização. Não se trata de reescrevermos histórias do passado. O grande desafio que nós temos é olhar no momento presente. Se nós, como filósofos, não formos capazes de participar na criação de uma imunização em que possamos garantir não as liberdades que temos, mas mais espaços de liberdade, em minha opinião, estaremos a falhar na nossa missão fundamental. Ora, a última questão que foi posta, como fazer no mundo em que nós estamos? Justamente, quando a diferença de poder é talmente desproporcionada entre o Norte e o Sul, as nossas lutas parecem inglórias. Mas, amigos, o Ocidente, o liberalismo, a globalização estão num momento de crise. E é exatamente nos momentos de crise
É exatamente nos momentos em que estão à busca de soluções que a nossa voz devia se fazer sentir com mais força, com propostas, com proatividade, com ideias e soluções, não tanto trazer um Ubuntu tradicional para o mundo em que nós estamos, mas propor o espírito do nosso Ubuntu como possibilidade de solução aos conflitos com que o mundo se encontra confrontado. Me parece que esta é a função principal, é o desafio principal da filosofia. Participar na imunização para que amanhã não nos encontremos em situações de perda de liberdade ainda maiores do que aquela que estamos a viver neste momento. E eu terminaria assim a minha intervenção agradecendo esta possibilidade de conversar convosco, esperando que num futuro próximo isto possa ser em presença, a viva voz e com abraços de fraternização mais fortes e, por que não, dançando o samba. Severino, a gente foi convocado, você faz uma convocação para essa comunidade aqui da FIU Brasil, no seu que fazer filosófico, sambar o samba da libertação, dos processos de libertação, como você está reclamando, de maneira concreta, efetiva e não abstrata. Então tem um samba muito conhecido que você conhece, do Martinho da Vila, que diz assim: na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Se eu pensar que a minha casa é essa casa aqui da comunidade filosófica, e pensar que os bambas são as filósofas e os filósofos, então a gente já começou esse enredo. A nossa escola de samba é forte, meu amigo. Muito agradecido, muito obrigado. E como todo bom fulião, é madrugada, vai descansar, porque, como diz outro samba, o dia vai raiar logo. Obrigado. Um grande abraço, então. Um grande abraço, Severino. Muita gratidão. Obrigado. Abraço.